Olhamos agora então para os temas que marcam o arranque de mais uma semana, com Luís Gonçalves da Silva, professor universitário, e Bernardo Trindade, empresário. Muito obrigada aos dois pela vossa presença nesta edição das 12. Luís, começamos então por olhar para o Código do Trabalho, o novo Código do Trabalho. Termina hoje a consulta pública sobre as alterações e a CGTP anuncia também que vai avançar com uma greve geral na próxima quinta-feira, o que de resto já se sabia. Este pacote laboral agrava ainda mais a situação económica do país, como diz Arménio Carlos, ou pelo contrário, é um avanço rumo ao crescimento económico? Bom dia, antes de mais. Eu situo-me entre aqueles que veem o diabo em forma de lei e aqueles que veem, eu diria, quase um milagre em forma de lei. Não é nem o diabo, nem um milagre. É um contributo para, eventualmente, a competitividade do setor económico. E, portanto, aqueles que esperam que a alteração laboral possa resolver os problemas estruturais do país estão enganados. Não vai acontecer. Aliás, se assim fosse, era muito mais simples, porque nós, através de decreto, resolveríamos grande parte dos problemas do país. A alteração laboral tem um ponto central, ou se quiser, tem um objetivo central, e que eu acho que deve ser assumido, que é diminuir o custo de mão de obra. Aquilo que é central, enfim, aquilo que é, se quiser, um dos pontos nucleares, através da redução, por exemplo, do pagamento de trabalho suplementar, quer através, por exemplo, do banco de horas, quer através, por exemplo, da eliminação de feriados, é trabalhar mais e, tanto quanto possível, pagando, custando menos aos empregadores. Mas, por isso, eu não acho que estejamos perante uma reforma de fundo. Isto é preciso mais. O que é considerável ser uma reforma de fundo e o que é que acredita ser preciso? Muitas coisas. Reforma laboral. Olha, muitas coisas. Há um ponto para mim que é central e que eu acho que pode demorar gerações, ou pelo menos uma geração, mas que quanto mais tempo começarmos, mais gerações vai demorar a acontecer. Qualificação e formação dos empresários. Nós temos neste momento números preocupantes de ausência de formação e qualificação que chegam ao ponto dos trabalhadores terem mais qualificações que os empresários, que os empregadores. Primeiro ponto. Segundo ponto, dos tribunais. Nós temos cerca de 2 milhões de processos parados nos tribunais. Não vale, quer dizer, não adiantará muito. E vamos às questões das reformas estruturais no setor da justiça. Exatamente. Repare, nós temos neste momento um problema que é o seguinte: nós podemos continuar a alterar a legislação laboral. E acho que esta reforma pode ter, ou esta alteração pode ter elementos importantes, seguramente que terá. Agora, temos também que pensar que a alteração substantiva, a alteração da legislação laboral, se não for acompanhado por um mínimo de fiscalização e de resolução dos problemas centrais que há nos tribunais, nós temos dois mundos: o mundo da lei escrita e o mundo do mercado real, do dia-a-dia das empresas. Porquê? Porque não há depois condições para recorrer aos tribunais. Estou-lhe apenas a dar dois exemplos. Estas alterações que foram agora impostas com esta alteração ao Código do Trabalho vão ter efeitos práticos? Vão ser executadas? Ou há aqui medidas, nomeadamente, por exemplo, o banco de horas, que não vão ser aplicadas? Não, vão ser aplicadas e vão permitir que as empresas atenuem custos. Isto parece, banco de horas é um bom exemplo, em que o trabalhador pode acordar com o empregador, se quiser assim uma linguagem simples, um género de horas à la carte, isto é, tem ali um crédito de 200 horas que depois vai usando ou vai dispondo. Por exemplo, a diminuição de 50% de trabalho suplementar, isto é, da retribuição de trabalho suplementar, é importante. Portanto, eu acho que vai ter. Agora, nós também temos que ser aqui realistas e não achar que esta reforma, ou que por reforma se resolve o problema. Aliás, há neste momento, quer em Espanha, quer em Itália, reformas em curso. Esta semana, aliás, é muito importante em Itália, porque o Primeiro-Ministro Mário Monti espera alcançar o acordo. E ele dizia uma coisa que é a coisa mais simples do mundo e que nós temos que interiorizar. Mais do que mudar a lei, nós temos que mudar de cultura. Nós temos que mudar de metodologia de trabalho. E isso não se muda, infelizmente, por decreto. Olhamos agora então para esta nova legislação laboral, Bernardo, uma visão global ao documento. É um documento que está bem redigido, que avança com as reformas que são necessárias, na sua opinião? Eu acho que, centrando um pouco aqui a questão, eu julgo que o país está neste momento numa fase em que, sobretudo, devem ser removidos todos os obstáculos a que o crescimento ocorra. É hoje, digamos, expectativa gerada não só pelo Governo, mas pelas próprias empresas, as empresas na circunstância de criar riqueza, em manter emprego e criar novo emprego, de facto que, ao nível da legislação laboral, é preciso avançar. E, nomeadamente, em determinados domínios,
Acho que, apesar de tudo, há coisas aqui que são importantes. Falámos, e o Luís há pouco falava na questão do Banco de Horas. O Banco de Horas, para o setor que represento, é absolutamente essencial. Um setor onde, em determinadas regiões do país, há forte sazonalidade. É importante, no fundo, que haja, digamos, um compromisso entre a entidade empregadora e o pessoal de emprego, para que, no fundo, se possa acomodar em função de quê? Em função da procura, em função de saber se, no fundo, eu tenho uma determinada ocupação e se esta ocupação exige que, digamos, a mão de obra possa estar mais disponível e, nesse particular, acho que estes avanços são, obviamente, muito importantes. Do ponto de vista geral, acho que hoje o país tem, e isso já está razoavelmente escrutinado, tem um problema de produtividade. Produtividade associado, no fundo, em relação ao peso dos fatores. E a questão da mão de obra e do custo da mão de obra, e designadamente aquilo que são aspectos, no fundo, que resultam e formam este valor, carecem, no fundo, de ser avaliados. E entendo, e isso é, se quiserem, um pouco também a componente política, entendo que todos devem ser parte da solução. E se compreendo que, e não estando uma vez mais em causa, aliás, já dissemos isso variedíssimas vezes, o direito inalienável à greve, o direito constitucional, o que é importante, sobretudo, perceber é se o país aguenta que sucessivas interrupções vão acontecendo. Esta greve em particular... Nomeadamente a próxima greve esta greve em particular, digo, muda alguma coisa? Não muda rigorosamente nada. Vai determinar, inclusivamente, em termos das pessoas que, no fundo, fizerem greve, a redução de um dia de salários. Mas se isso está acomodado, assumido, nomeadamente neste ambiente de crise, enfim, não acrescento muito mais sobre isso. Agora, o que é importante é que a CGTP e o Partido Comunista, em particular, no fundo, reflitam sobre este paradoxo. Ou seja, quando se trata, no fundo, de sentar à mesa, de discutir com abertura, com disponibilidade, com capacidade para ceder, não contamos nem com a CGTP, nem com o Partido Comunista Português. E quando se trata, no fundo, de ir para a rua, digamos, esta convocatória tem que acontecer. Eu compreendo questões de sobrevivência. Compreendo que se queira marcar a agenda, sobretudo porque houve um processo de liderança que foi Esta será a primeira greve geral sob a liderança de Arménio Carlos. Um novo processo de liderança. Mas eu penso, sinceramente, que o país, neste momento, tem que estar mobilizado em torno de uma agenda para o crescimento. E uma agenda para o crescimento que, no fundo, mobilize não só os nacionais, mas todos aqueles que, no fundo, olham para Portugal como uma oportunidade. Bernardo, ou melhor, Luís, será que a CGTP está a vulgarizar o instrumento de greve geral? Arménio Carlos rejeitou essa crítica e essa acusação, mas será que não estará a vulgarizá-lo demasiado? Eu acho que sim, até porque algumas das greves que têm ocorrido, os números não são propriamente animadores, mesmo as setoriais. Primeiro ponto. Segundo ponto, é preciso perceber uma coisa. O sindicalismo da CGTP é um sindicalismo, historicamente, foi assim que nasceu, é assim que se tem mantido, e é assim, possivelmente, que se vai continuar a manter, um sindicalismo de oposição. Enquanto o da UGT é um sindicalismo de concertação, o sindicalismo da CGTP é um sindicalismo de oposição. Ficou mais uma vez provado. Exatamente. E que subsiste, eu diria mesmo que respira das greves gerais. Portanto, precisa deste oxigênio, do conflito, do confronto, do debate. Mas não é do debate para arranjar a solução, é do debate sistematicamente para encontrar o conflito. Aliás, se analisarmos a metodologia da CGTP nas reuniões de concertação, são 2, 3, 4 de debate, mas sempre na procura de encontrar o conflito. Eu não estou com isso a dizer que não seja legítimo. É legítimo, faz parte do jogo democrático, mas também faz parte do jogo democrático criticar. E, portanto, acho que a CGTP não presta, na minha opinião, com este recurso a miúdo, eu diria até vulgarizando, não presta, na minha opinião, um bom serviço ao país. Até por uma razão muito simples. Poderíamos dizer, mas ela não concorda e, portanto, deve apresentar outro caminho. O problema é esse. Ela não concorda, mas falta a segunda parte da minha não afirmação. apresenta alternativas. Um caminho que seja credível. Porque dizer, é muito fácil dizê-lo, temos aqui um caminho que é o investimento público. Mas ainda não conseguiram perceber que o país não tem dinheiro? Arménio Carlos fala também nesta entrevista que deu à Lusa no combate à economia paralela E tem razão, só que também tem razão, que é um ponto importante. Mas, por exemplo, o Acordo de Concertação Social fala no combate à economia paralela, que neste momento rondará os cerca de 25%. Mas que não terá efeitos imediatos nas receitas, como bem sabemos.
por um lado, não tem, nem pode ter. Nós temos que ser realistas, nós não podemos dizer a nenhum português, se quisermos ser minimamente sérios, que o combate à economia paralela se resolve em 6 meses. E eu não me lembro da CGTP ter apresentado alguma proposta pública sobre, ou criticando, ou fazendo sugestões mais substanciais sobre o combate à economia paralela. Portanto, no fundo, a CGTP procura sistematicamente acantonar-se do debate. Porquê? Porque, repito, precisa, como nós precisamos de oxigênio, da greve geral para ir sobrevivendo. Até por uma razão muito simples, para que as pessoas percebam facilmente. A CGTP não pode ser confundida com o GT, é melhor, enfim, por razões óbvias, pelo tipo de militantes, associados, filiados, etc. E, portanto, tem necessariamente e sistematicamente, se repararem, aliás, nas duas vezes esse comportamento, há uma busca incessante que é marcar terrenos diferentes. E, portanto, se o GT assinou um acordo de negociação social, a CGTP tem que estar do outro lado da barricada. Não o assinou e convoca uma greve geral para a Exatamente. próxima quinta-feira.